Diretas Já foi um movimento político que ganhou força entre os anos de 1983 e 1984, quando eclodiram os atos pela realização de eleições diretas no Brasil. Naquele período, o país era governado pela ditadura militar, iniciado com o golpe de 1964, que vetou a participação dos eleitores na escolha do presidente e dos governadores de estados, uma vez que o Congresso Nacional foi fechado e a escolha do presidente e governantes ficou sob responsabilidade de uma junta militar. Após a promulgação da Constituição de 1967, a escolha do presidente passou a ocorrer por meio do voto do colégio eleitoral, que eram as chamadas eleições indiretas. A partir de 1979, o governo militar iniciou o processo de retomada da democracia, com a Lei de Anistia. O general João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Ele determinou que a abertura do país iria ocorrer de maneira lenta e gradual. O sucessor de Figueiredo foi o presidente José Sarney, ainda eleito indiretamente. Foi somente em 1989 que ocorreu a primeira eleição direta, após 29 anos, que elegeu o presidente Fernando Collor de Mello. De Punho Popular, que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil. O movimento Diretas Já começou em maio de 1983 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas. Contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleição direta só ocorreu em 1989. Características das Diretas Já. Ela defendia a aprovação da emenda de Dante de Oliveira, que intentava alterar a Constituição para que fossem realizadas eleições presidenciais diretas em 1985. Os comícios das diretas reuniram milhares de pessoas e unificaram a oposição à ditadura. A emenda de Dante de Oliveira foi derrotada na Câmara dos Deputados e as eleições de 1985 foram realizadas de forma indireta mediante ao colégio eleitoral. A união das oposições se materializou na eleição de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral. O governo de Collor é marcado por uma série de denúncias de corrupção. E mais uma vez, atos públicos ganham as ruas em um movimento que ficou conhecido como Caras Pintadas. Collor renuncia em meio a um processo de impeachment, e seu vice Itamar Franco assume o poder. Diretas Já foi um movimento político que ganhou força entre os anos de 1983 e 1984, quando eclodiram os atos pela realização de eleições diretas no Brasil. Naquele período, o país era governado pela ditadura militar, iniciado com o golpe de 1964, que vetou a participação dos eleitores na escolha do presidente e dos governadores de estados, uma vez que o Congresso Nacional foi fechado e a escolha do presidente e governantes ficou sob responsabilidade de uma junta militar. Após a promulgação da Constituição de 1967, a escolha do presidente passou a ocorrer por meio do voto do colégio eleitoral, que eram as chamadas eleições indiretas. A partir de 1979, o governo militar iniciou o processo de retomada da democracia, com a Lei de Anistia. O general João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Ele determinou que a abertura do país iria ocorrer de maneira lenta e gradual. O sucessor de Figueiredo foi o presidente José Sarney, ainda eleito indiretamente. Foi somente em 1989 que ocorreu a primeira eleição direta, após 29 anos, que elegeu o presidente Fernando Collor de Mello. Participantes das Diretas Já.
As principais lideranças das diretas já eram políticos, artistas e intelectuais, que desde o golpe de 1964 fizeram oposição aos militares no poder. Eram líderes que tiveram suas carreiras políticas interrompidas por algum ato arbitrário da ditadura, ou fizeram de seus mandatos uma resistência, como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro. Artistas emprestaram seu prestígio junto ao público para atrair mais adesões e apoios populares às diretas já. O locutor esportivo Osmar Santos tornou-se o grande apresentador dos comícios. A cantora Fafá de Belém ganhou destaque nacional ao cantar a capela o hino nacional. Professores e intelectuais também se destacaram no movimento das diretas, ao escreverem textos para jornais de grande circulação, defendendo as eleições diretas e a realização dos comícios. Qualquer apoio político às diretas era bem-vindo. Líderes que até pouco tempo faziam parte da base aliada da ditadura passaram para o time oposto e participaram da campanha pela emenda Dante de Oliveira. Um exemplo conhecido é José Sarney. Ele foi o último presidente do Arena, partido do governo militar, e participou de diversos comícios pelas diretas. Visão da bioética. O movimento das diretas já unificava e reforçava a oposição à ditadura militar que ocorria no Brasil durante aquele período. Do ponto de vista ético, o movimento buscava devolver ao cidadão um dos seus direitos essenciais, como a liberdade de expressão e escolha, exercida por meio da escolha direta de seus governantes, uma vez que durante os governos ditatoriais, direitos inaudíveis e componentes dos valores éticos não eram respeitados e toda a sociedade dependia dos valores morais e escolhas do governo vigente. Sendo assim, a retomada das eleições diretas no contexto brasileiro representava a volta dos valores éticos que regem uma sociedade democrática, medida que foi assegurada e consolidada com a Constituição Federal de 1988. O movimento Direta Já trouxe de volta a participação de políticos exilados que lutaram contra a ditadura. Os artistas também voltaram a se expressar politicamente, sem medo de serem censurados. Questões como o voto direto e a redemocratização trouxeram o debate político de volta ao público. Além disso, trouxe à tona a realidade do Brasil, denunciando os excessos da junta militar e a grave crise econômica que o país atravessava. Grande parte do apoio popular ao movimento Direta Já se deve à incongruência com as condições econômicas do Brasil, resultando em desemprego, fome e miséria para os mais pobres. Embora seus principais objetivos não tenham sido alcançados, o movimento Direta Já realizou grande importância e cooperação no fim da ditadura e na formação da nova República Brasileira.